Oi, gente, tudo bem? Me chamo Fernanda, eu tenho 21 anos e vou ser futura au pair nos Estados Unidos agora em 2025. Get Ready With Me pra vocês e vou explicar um pouco sobre a minha antiga agência Au Pair International, que é a EUSA aqui no Brasil. Bom, eu não estou mais com eles, né? Como eu já estou dando a entender, não estou mais com eles. Eu mudei de agência e depois no final eu falo o porquê, mas é isso. Então vamos lá. De início eu vou falar pra vocês, né, o porquê eu decidi fechar com eles. E pra isso eu vou explicar um pouquinho como eu conheci o au pair. Bom, eu conheci o au pair, eu tinha 14 anos na época. E então, na minha cabeça, como eu conheci, a única agência que eu sabia que existia na face dessa terra era a Cultural Care. Eu acho que qualquer pessoa que começa todo esse processo sempre vai, assim, de início, assim, procurar pela Cultural Care, porque é a agência que as pessoas mais falam, porque é a primeira agência maior que tem, né? A Cultural Care, ela é somente para au pair, então, assim, ela é somente focada no programa de au pair. Então, na minha cabeça, eu iria fazer com eles. Então, eu, tipo, desde os meus 15 anos, porque na minha época, velha, né? Na época que eu tinha, tipo, 14 anos, ainda não podia ser jovem aprendiz com 14. Era somente com 15 anos. Hoje em dia dá pra ser com 14, né? Mas na época era só com 15. Então, eu tava procurando emprego como jovem aprendiz, né? Depois que eu fiz 15 anos e não conseguia. E na mesma época veio a nossa pandemia, né? Quando eu ia fazer 16 anos, começamos com a pandemia. Não ia fazer 17, foi 17. E aí foi mesmo que deu uma parada em tudo. Então eu fiquei só cuidando dos filhos da minha vizinha mesmo, que ela tava trabalhando na época, antes dela mesmo pegar Covid e não poder mais trabalhar. Então assim, eu tava ganhando R$200 por mês. Então assim, gente, não dava pra, tipo, começar o processo de CNH, né? Quando eu fiz 18 anos. Até porque tava desempregada na época. Então, eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, com 18 anos, tipo, eu ia fazer 19 naquele mesmo ano, eu consegui um emprego em um mercado. Só que, gente, era muito puxado. Quem trabalha em mercado sabe. Então, assim, eu não aguentei. Acho que eu aguentei só uma semana e pronto, foi o meu máximo. E eu pedi pra sair, recebi um dinheiro até mais do que eu imaginava. Mas mesmo assim não dava pra começar o processo com a CNH, porque aí ia ter as taxas, ia ter tudo, eu não tinha dinheiro pra pagar, entendeu? Então eu não comecei naquela época. E aí demorou mais um ano pra conseguir um emprego de novo. E quando eu consegui foi de jovem aprendiz numa escola. Então vocês sabem, né, jovem aprendiz ganha pouco, mas eu poderia sim ter tirado minha CNH nessa época, tentado tirar. Mas eu era o quê? Bocuda e falava, eu só vou tirar a CNH quando eu tiver o dinheiro todo do programa. Aí eu tiro minha CNH, porque eu fico desempregada e começo o processo da CNH. Gente, alguém fala pra essa menina? Por isso que eu falo hoje, gente, comece o processo todo aos poucos, porque, tipo assim, se você for esperar você ter todo o dinheiro pra tudo, você nunca vai ter dinheiro pra nada, porque sempre aparece imprevisto pra tudo. Então, eu comecei, tipo, não guardava dinheiro direito, sabe? Sempre gastava com alguma coisa, eu tava fazendo faculdade na época, tava fazendo pedagogia também. E aí depois eu resolvi mudar de trabalho, porque eu não aguentava mais pro curso, eu não gostava do curso. E a escola eu ganhava pouco, eu falava, eu nunca vou juntar dinheiro pro au pair aqui, eu deveria ter tirado a CNH, não tirei, que foi uma bocó. Aí beleza. E aí eu consegui esse outro emprego que eu tô agora. Só que aí lascou de vez. Por quê? Porque eu trabalho de segunda a sábado. Então eu falei, eu tentei, vi várias autoescolas. Eu acho também que é porque não era o tempo certo. Mas eu vi várias autoescolas e nenhuma dava certo. Por quê? Ou era muito caro, eu não ia pagar de inscrição numa autoescola mais do que eu ganho. Porque tinha, tipo, autoescola que, tipo assim, gente, era mais que um salário mínimo, só a matrícula. Eu falei, não tem condição, eu não vou parcelar. Eu não vou parcelar o valor
da matrícula, não tô nem doida de parcelar o valor, sendo que perto da minha casa era mais barato e eu conseguia pagar à vista. E aí eu falei assim, não, não vou, de modo algum. E aí eu falei, eles desistiram, eu vou tirar CNH aqui no Brasil, vou deixar pra tirar quando eu chegar lá. Então eu vou pra uma agência que não tem CNH, por quê? Porque eu descobri antes que dava sim pra ir sem, né, a CNH pra lá. No vídeo de uma menina que gravava, né? Só que o vídeo dela, tipo, é muito antigo. Então ela falou algumas agências que dava pra ir, que é a Girl Au Pair, a Expert e a IUSA. E aí eu, né, na descrição do vídeo dela tinha um e-mail de uma moça, de uma tal de Vânia, da Girl Au Pair. Então eu tentei contato com essa mulher por e-mail. Nunca me respondeu. Eu acho que ela nem deve ser mais agente, ou se é, tipo, o e-mail deve ser outro. Mas eu resolvi ver com esse daí, né, porque eu sou bocó. E eu tentei mandar 2 e-mails e não consegui retorno. No site deles também não tinha contato, tipo, pra falar com ninguém. E aí eu falei assim, não, quer saber de uma? Eu vou, tipo, olhar Expert. Aí eu olhei Expert no site também, eu não sei o que acontece. Que no site também não tinha contato de ninguém, não tinha. E só a IUSA que tinha o contato da Ana, que era a minha antiga agente. E aí eu fui lá e mandei mensagem pra ela, conversei com ela, me explicou como funcionava todo o processo, com valores e tudo mais. Então assim, a IUSA, ela tá no valor de $680. Só que acontece, pode variar o valor em reais de acordo com o valor que tá o dólar turismo na época que você for fechar. Então assim, então varia, tá, gente? Quando eu fechei com eles, o dólar tava, tipo, né, num valor assim, tipo, normal. Tava num valor assim que, tipo assim, tava acho que 5,70 na época que eu fechei, que foi em outubro do ano passado. Só que aumentou muito, daqui a pouco já tava R$6. Só que assim, gente, tô falando do dólar turismo, né? Não tô falando do normal, porque é dólar turismo. Aí, ok. A gente fez o que precisava ser feito. Eu comecei em outubro, paguei o ITEP, só que só consegui fazer em setembro. Por quê? Porque no dia que eu ia fazer, tipo, eu não tinha conseguido, ainda não me mandaram a sede, demorou pra mandar. Eu só conseguia fazer num domingo, então eu fiz em setembro. Eu vou pôr a data aqui. Eu fiz, no outro dia já tava disponível e eu tirei 76 pontos. Pra passar no ITEP com eles, você precisa de 70 pontos. E é muito mais fácil o ITEP deles do que da Experimento, tá? Porque eu estudei todo o PDF da Experimento e não era nada daquilo. E ela tinha me mandado o link pra ir treinando por um site que era igual exatamente como era. E era só conversação e super fácil. Passei com eles e aí foi aí que eu paguei Só que assim, o ITEP a gente paga no próprio site do ITEP, eles dão um cupom de desconto, a gente paga e foi em dólar comercial, tá? E aí eu paguei acho que 200 e pouquinho, né? Que foi $39 e 215, acho que tava na época. Eu vou deixar aqui pra vocês o valor. E depois eu paguei o contrato. O contrato custou $100, que na época eu tava $570. Não, R$570. Que dólar, menina? R$570, $100. Aí, beleza. A gente fez, preenchi todo o meu application, mandei pra correção. Assim que eu mandei, no mesmo dia já voltou, tipo, que tava só o meu formulário médico que deu um erro. E aí eu precisei ir atrás de um relatório pra poder corrigir ele, né? E aí, no mesmo dia que eu mandei o relatório, eu fiquei online. Então foram 3 dias pra ficar online. Se não tivesse sido esse erro, eu tinha ficado no mesmo dia. Fiquei online. Demorou um pouco pra aparecer família, porque a gente tava nas festas de finais de anos. Eu fiquei em novembro, online. Acho que dia 14 de novembro, não sei. E a minha primeira família apareceu dia 30 de novembro. Então, assim, demorou um tempinho. Mas valeu a pena, tá, gente? Então, assim, foi bom. Acho que foi 30? Foi 30 de novembro, eu acho que foi. Oh, glória! Maravilha, é isso. Deixa eu secar que eu limpo. Eu vou limpar aqui, né, gente? Eu limpar aqui, depois eu passo uma esponjinha por cima. Sim. Então a gente... eu fiquei, né, online esses dias, acho que foi 2 semanas até aparecer família.
Só que aí depois o site entrou em manutenção, depois as minhas 3 famílias lá na própria plataforma. Eu também falei com famílias da Au Pair International, só que, tipo, sei lá, no Facebook e tudo mais. Então assim, gente, eu vou trazer um vídeo falando sobre as minhas entrevistas, né? Mas até então, assim, meu suporte com eles foi bom, tá? Não foi nada ruim. Então assim, eu só fechei com eles de início por conta disso. Me arrependo não, porque eu tive essa experiência de entrevista, né? Quando a gente tem uma experiência é muito bom, porque aí da próxima vez a gente já faz melhor, né? Então assim, eu vi que meu inglês não é tão ruim. Eu consegui conversar com as famílias. Até em si, eu acredito que a maioria não fechou comigo, não foi por conta do inglês, né? Mas foi porque os interesses não batiam mesmo, mas não tem nada a ver com o meu inglês nem é tão bom. Mas também não foi nada a ver com o meu inglês, porque eu consegui entender eles. E assim, gente, foi uma prática de inglês horrenda, porque eu falei, a maioria das pessoas que eu conversei não era nem americanos. Eu falei com uma chinesa e eu consegui me comunicar com uma chinesa. Vocês sabem o sotaque que é, né? E eu consegui me comunicar com ela. Eu falei com indianos, pra vocês verem. Então assim, gente, eu pude praticar meu inglês, acho que foi bem bom pra mim mesmo. E eu pude sentir essa frustração de estar procurando família, né, pra ter essa experiência também. Então eu acho que nada é em vão. E por que que eu resolvi trocar de agência? Como agora eu tô conseguindo tirar minha CNH, porque assim, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu não ia trocar de agência, mas como o dólar tava aumentando muito, e eu vi que com outra agência, tipo, sei lá, a STB ia sair muito mais barato, dava pra me parcelar sem juros. E nessa minha agência, tipo assim, se você for parcelar o match, tem juros, né? Isso dá pra parcelar em 3 vezes. Então eu fiquei insegura nessa questão. Porque como eu também tive problemas, né, durante todo esse tempo, a gente sempre tem um problema de saúde, sempre aparece, gente. Então acabava que sempre gastava com outra coisa, sempre gastava com algo mais. Então, eu resolvi ir pra uma agência que pudesse me dar mais essa estabilidade, que eu ia conseguir, tipo assim que fechasse, pagar logo. E aí, tipo, no final, não me preocupar com esse valor mais, entendeu? Então, e a STB também, o salário é muito maior. Eu tentei com a Cultural Care, não passei com eles. E eu passei com a STB, foi uma entrevista muito tranquila. Eu também quero fazer um vídeo falando sobre, mas eu vou falar depois que eu fechar com eles, né? Quando tiver tudo certo da questão da CNH e tudo mais. E aí eu faço um vídeo contando minha experiência com a STB, né, que é o Au Pair Care, mas até então eu só desisti com a Ilza por conta disso, porque aumentava o dólar, aumentava o valor. Então esses 500 dólares, tipo, em reais, que sei lá, quando eu fechei era 2.800, foi pra 3.000, 3.200, então é disso que eu falo. E a gente parcela em 3 vezes, e se você parcelar em 3 vezes tem um pouquinho de juros, sabe? Então assim, não é, tipo assim, é um juro, sei lá, de acho que 100, 200 reais de juros, sabe? Acaba sendo um pouco ruim por conta disso, mas é uma agência boa. Pra quem não tem CNH e tá pensando em ir com eles, gente, eles são super bons. A assistência da Ana Luísa, acho que é Ana Luísa o nome dela, acho que é maravilhosa. Eu sempre frustrada e mandava mensagem pra ela assim, ai mulher, que isso, que aquilo, ela, calma Fernanda, não sei o que. E era uma pessoa maravilhosa comigo, sempre foi. Quando eu tava com dúvida alguma coisa, ela mesma entrava em contato com a agência pra poder me responder. Então assim, e até também não pode ficar online com 2 agências, tá? Nele, só se, tipo assim, eles não souberem. Mas, tipo assim, se você for falar pra eles que você tá online com ele com outra agência, tipo, eles cancelam o seu perfil. Porque não pode ficar online com 2 agências com ele, entendeu? Mas, tirando isso, tá de boa. Eles são maravilhosos. Uma amiga minha que tava com fluxo super ruim, meu fluxo tava um pouco melhor que o dela tava super ruim. Ela falou que essa semana deu uma melhorada depois da manutenção do site. O perfil dela, na mesma semana ela conseguiu 3 famílias, então o perfil dela melhorou muito. E um amigo meu também que tava desistindo já, ele resolveu ficar. E até então acho que o perfil tá bom. E questão de fluxo também, gente, fluxo depende muito de você, do seu perfil. Óbvio que o meu fluxo, se ele fosse, tipo, de uma pessoa que tem CNH, ele seria muito melhor. E ele já teve famílias interessadas. As famílias que eu falei foram super fofas. Nunca foram grossas. Eu já vi meninas falando que as famílias foram grossas, que desligaram na cara por causa do inglês. Nenhuma foi grossa.
A mãe, que é chinesa, ela, tipo, quando ela via que eu tava, tipo assim, ela me corrigia, tipo, é isso que você tá tentando me dizer? Eu falava assim, ela, não, eu entendi, tudo bem, pode ser. Tipo, maravilhosa, assim, a gente só não fechou porque ela queria pra janeiro e também não tinha carro, tipo, disponibilidade, sei lá, de eu tirar a CNH lá e ter um carro, não teria. E acho que foi por isso que a gente não fechou, mas senão eu já estaria lá, né? Mas é isso, amores, um beijo. Tchau, tchau. Irei falar um pouco sobre as famílias de entrevistas num próximo vídeo. E é isso. Tchau, tchau. XOXO.